Bom dia a todos, eu sou o professor Sérgio Barros, sou professor do programa de mestrado e doutorado em sistemas de gestão, tá? E hoje temos o prazer de apresentar uma palestra, né, com o título O Desenvolvimento Sustentável para o Sucesso das Micro e Pequenas Empresas, com a presença da professora Adelina Batista e da professora Estela Costa. A professora Adelina Batista, ela é licenciada em Engenharia Química pelo Politécnico do Porto, Escola Superior de Engenharia, doutorada em Engenharia Têxtil pela Universidade do Minho e é professora adjunta da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda, Universidade do Aveiro. Trabalhou como professora auxiliar na área de Engenharia Industrial, na Universidade de Lusíada, como consultora em Gestão da Produção, Energia e Qualidade, em colaboração com a Associação Empresarial Portuguesa, AEP, e desenvolveu na indústria diversos cargos de direção. Em termos de investigação, esteve ligada ao estudo de microencapsulamento das substâncias para a indústria têxtil biomédica, transitando posteriormente para estudos dos sistemas integrados de gestão da qualidade, energia, meio ambiente e segurança. Auditora energética, gestão energética, sustentabilidade e sistemas complexos. Pertence atualmente, como investigadora, ao Grupo Competitividade, Inovação e Sustentabilidade, da Unidade de Pesquisa e Governança, Competitividade e Políticas Públicas. A seguir, vamos ter também a professora Estela Regina Reis da Costa, né, é doutora em Engenharia Química pela COP da UFRJ, mestre em Engenharia Química pela COP UFRJ e graduada também na Escola Química, né, em Engenharia Química, na Escola de Química da UFRJ, respectivamente. Né? Atualmente é professora titular aposentada da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e nossa docente no mestrado e doutorado em Sistemas de Gestão na área de Gestão da Qualidade. Eu vou, inclusive, nesse momento, passar a palavra até para a professora Estela, fazer algumas considerações, para, posteriormente, a nossa professora convidada fazer as suas considerações e palestra. Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer, né, estar aqui, né, com a professora Adelina para conversar com vocês sobre essa sustentabilidade, principalmente nas microempresas, pela dificuldade que elas têm, né, em implantar seus programas de sustentabilidade, né, e dizer que nós temos já uma parceria, o nosso programa de mestrado e doutorado tem uma parceria com a Universidade de Aveiro para essa troca de conhecimento entre os professores da universidade, os professores da Federal Fluminense, né? Nós temos uma carta de cooperação para que a gente possa, de alguma forma, com esse tipo de trabalho, a gente tem feito isso também nos seminários do mestrado em gestão da qualidade que eles têm lá, né, a gente consiga trocar esses conhecimentos para que todos os estudantes, tanto os de Portugal quanto os brasileiros, possam entender a dinâmica desses processos, né, nos países e que possam utilizar em suas próprias pesquisas, né, para conseguirmos fazer com que, né, a sociedade, tanto portuguesa quanto a brasileira, consiga alcançar um patamar melhor de competitividade. Né. Nosso trabalho tem sido muito ligado nessa sustentabilidade e inovação, né, que é o nosso foco, e é o foco tanto do nosso programa quanto do programa de Aveiro, e eu espero que vocês tenham bastante proveito, né, do que vocês vão ouvir hoje e possa ser inspirador, né, para os trabalhos e pesquisas de vocês. Obrigado, professora Estela. Então, professora Adelina Batista, né, por favor, está com a palavra. Obrigada. Antes de mais, queria agradecer a oportunidade de me darem de vir aqui fazer esta palestra relativamente à sustentabilidade, e eu vou fazer uma abordagem um pouco, dar um enquadramento também aqui na Europa, em Portugal, o que é que está a passar,
de forma a também vermos práticas que, entretanto, já estão a ser utilizadas e que vão sendo cada vez mais a ordem do dia, principalmente aqui em Portugal, e que estamos inseridos na Comunidade Económica Europeia e, portanto, a Europa normalmente envia as diretrizes para que os países que consigam fazer essa implementação, e hoje a sustentabilidade é a palavra de ordem aqui na Europa. Portanto, eu gostaria então de partilhar a minha tela para partilhar deixem-me só se eu consigo partilhar aqui ainda não está. Professora, ao lado da mãozinha tem ali uma setinha, que é onde a senhora pode fazer. Ele está, não sei se ele não está a deixar fazer partilha. Tem uma ordem, né? Escolher qual é a tela. É só que quando chega a partilha não me dá permissão. Então, por favor. Ok. Então, creio que já consegui. Ora bem, então eu vou, antes de mais, fazer mostrar um pequeno filme. Professora, com licença. Sim? A tela que foi compartilhada não é da sua apresentação. Por favor, se a senhora puder fazer o compartilhamento. Não é da minha apresentação? Ora... Não. Para a partilha. Eu normalmente compartilho usando uma janela, já com a sua apresentação, se estiver aberta, fica mais fácil. Sim. Compartilhar. Não está, e agora está a apresentação? Não, está ainda aquelas. A senhora tem que fazer compartilhamento e ali aparecer uma janela. Aí a senhora vai clicar, aí vai dar compartilhar agora. Aí a senhora, por favor, escolhe a tela onde está o seu PowerPoint ou sua apresentação, por favor. Agora vou tentar novamente. Então... Tranquilo. Estamos todos nesse momento aí, né? Trabalhando com essas novas tecnologias. Agora, estou a partilhar? Agora sim. Pronto. Okay. Perfeito, professora. Obrigado. Uma boa palestra. Então. Portanto, eu vou primeiro fazer um pequeno enquadramento sobre a sustentabilidade. Para isso, vou partilhar um pequeno vídeo para dar mote, então, a esta palestra.
Então, a minha palestra vai ser, primeiro, fazer um enquadramento do desenvolvimento sustentável, depois a estratégia empresarial para o século XXI, um pouco o panorama empresarial português, a sustentabilidade em micro e pequenas empresas, os modelos de sustentabilidade, as práticas de sustentabilidade nas empresas, por onde é que deve começar, a importância do relato da sustentabilidade, exemplos de PMEs portuguesas sustentáveis e, no final, um pequeno debate, uma pequena discussão para perceber o que é que nós poderemos fazer, o que é que a comunidade académica pode fazer para a sustentabilidade. Então, o repto veio das Nações Unidas no âmbito do Pacto Global, lançado em 2000 por Kofi Annan, que pretendia um compromisso público e voluntário das empresas relativamente a promover os princípios fundamentais sobre as áreas de direitos humanos, práticas laborais, a proteção ambiental e práticas de anticorrupção. Em 2019, em resposta a este desafio das Nações Unidas, juntamente com outros desafios, como o Acordo de Paris e toda a temática que tem sido desenvolvida relativamente à sustentabilidade, em dezembro de 2019, a União Europeia lança o Pacto Ecológico Europeu. O Pacto Ecológico Europeu visa, então, aumentar a ambição da União Europeia em matéria de clima entre 2030 e 2050, fornecer energia limpa, segura, a preços acessíveis, mobilizar a indústria para a economia circular e limpa, construir e renovar de forma eficiente em termos de utilização de energia e recursos, adotar a ambição de poluição zero para um ambiente livre de substâncias tóxicas, preservar e recuperar ecossistemas e a biodiversidade, do prado ao prato, conceder um sistema alimentar justo, saudável e amigo do ambiente e acelerar a transição para a mobilidade sustentável e inteligente. Para tal, pretende financiar esta transição e não deixar ninguém para trás. Então, lançam a economia circular. Segundo o Parlamento Europeu, a economia circular é um modelo de produção e de consumo que envolve a partilha, a reutilização, a reparação e a reciclagem de materiais e produtos existentes, alargando o ciclo de vida dos mesmos. Na prática, a economia circular implica a redução do desperdício ao mínimo. Quando um produto chega ao fim do seu ciclo de vida, os seus materiais são mantidos dentro da economia sempre que possível, podendo ser utilizados uma e outra vez, criando assim mais valor. Porquê a economia circular? Porque a população mundial está a crescer, portanto, em 2050 seremos 9,7 mil milhões, porque os resíduos estão também a crescer. Em 2050 prevê-se 186 mil milhões de toneladas de materiais dispensados. Os gases com efeito de estufa, aquilo que se tem ouvido falar mais, que estamos a chegar aos 80 mil milhões de toneladas de CO2. A população a envelhecer e também 10 mil toneladas de resíduos indiferenciados hoje significam um posto de trabalho se o destino for a incineração, mas 6 postos de trabalho se for para aterro e 36 postos de trabalho se for reciclagem e 296 postos de trabalho se for promovida a reutilização. Portanto, a economia verde pode ser uma forma de melhorar as estratégias empresariais e também, ao mesmo tempo, ter impacto ambiental. A economia circular na União Europeia está ligada a uma avalanche de orientações e recomendações políticas. É normal na União Europeia
portanto, ao qual fazem parte 27 países europeus, enviar estas recomendações para os diferentes países membros antes de começar as diretrizes europeias que vão dar origem à legislação nacional. Neste momento existem várias linhas. A Europa 2020, uma estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, orientado para a eficiência do uso dos recursos. Outro programa, Europa Eficiente em termos de recursos, que inclui estratégia destinada a converter a União Europeia numa economia circular. Outro programa, roteiro para a Europa Eficiente na utilização de recursos, traça o caminho para uma economia mais sustentável, baseada na quase total desaparecimento dos resíduos. Converter a União Europeia numa economia hipocarbónica, eficiente no uso de recursos, ecológica e competitiva, para o qual é imprescindível reduzir a dependência das importações de matérias-primas. Os benefícios para as empresas é, de alguma forma, protegê-las da escassez de recursos e da volatilidade dos preços, como está a acontecer relativamente a várias matérias-primas, relativamente ao ferro, relativamente à própria energia, que está sempre a subir os preços. A União Europeia lança, então, um plano de ação para a economia circular, tendo como vista a inovação, investimento e monitorização da produção, consumo, gestão de resíduos e matérias-primas secundárias. Portanto, pretende-se providenciar incentivos para o design circular, processos produtivos inovadores eficientes, reparação e reutilização de produtos, informação aos consumidores, melhorar a gestão em linha com a hierarquia da União Europeia, abordar falhas de implementação, visão a longo prazo e metas para guiar investimentos, aumentar o uso de matérias-primas, nutrientes reciclados e água, gestão segura de químicos e melhorar o conhecimento de fluxos e materiais. Estes planos de ações estão assentes em 5 setores, principalmente o desperdício alimentar, a biomassa, os resíduos de construção e demolição, os plásticos e materiais químicos. Neste momento está em marcha várias iniciativas relativamente ao desperdício alimentar, hipermercados que lançam receitas com resíduos, tanto desde a utilização da casca da batata, da casca da banana, da utilização de todas as partes de um animal. Portanto, a redução do desperdício alimentar, até várias empresas que fazem pequenos restaurantes, que no final do dia os produtos que lhes subejam, que são orientados para instituições de caridade, várias iniciativas que estão a ser então alavancadas. Relativamente aos plásticos, já há algum tempo, já há alguns anos que também aqui na Europa têm vindo a ser utilizadas algumas ações de sensibilização e posso-vos dar o exemplo, aqui em Portugal, as bolsas nos supermercados deixaram de ser grátis para passarem a ser pagas. Hoje não há português que não tenha no seu carro uns sacos para ir ao supermercado, ou que uma senhora não tenha na sua bolsa um saco para ir ao supermercado. Hoje estamos a lutar com as garrafas de plástico, as garrafas de água estão a ser substituídas por garrafas de vidro, as pessoas estão a ser sensibilizadas para minimizar a utilização das garrafas de plástico, as palhinhas de plástico, etc.
Depois deste Pacto Europeu, passamos então ao Plano de Ação para a Economia Circular em Portugal, que está então baseado em 2 setores. Portanto, nos setores de atividade, para o setor de exportação, turismo, têxtil, calçado, para a construção, para o consumo, para a distribuição e retalho, portanto, compras sustentáveis, e então está-se a ser lançado várias iniciativas ao nível do produto e ao nível do consumidor. Portanto, é necessário redesenhar, reparar, reutilizar, incentivar mercado circular, educar para a economia circular. Depois temos as regiões e temos os municípios, as cidades circulares, as empresas circulares, zonas empresariais responsáveis, onde existem estações de tratamentos de águas residuais, recolhas de resíduos seletivos para reciclagens, etc. E também as simbioses industriais. As simbioses industriais que diz que os resíduos de uma empresa podem ser a matéria-prima de outra. Portanto, dar nova vida aos resíduos, regenerar recursos, água, nutrientes, investigar e inovar para a economia circular é hoje então a ordem do dia dentro do conceito da sustentabilidade. Faz parte desse conceito uma carta para o desenvolvimento sustentável, portanto, uma estratégia empresarial para o século XXI, que traz alguns benefícios. A clareza da informação e enquadramento das ferramentas e metodologias, redução de riscos e responsabilidades, aumento de eficiência e eficácia de produtos e serviços existentes, criação de novas oportunidades de negócio, redução de custos no longo prazo, aumento do conhecimento, formação e sensibilização, maior fidelidade dos trabalhadores, melhor posicionamento e uma melhor reputação. Os princípios para o desenvolvimento sustentável, então, nas empresas, será o desenvolvimento como prioridade empresarial, reconhecer que a contribuição da empresa para o desenvolvimento sustentável é uma prioridade, promover a sensibilização e a compreensão necessária entre os colaboradores e as partes interessadas, clientes e outros parceiros, clarificar e integrar a sustentabilidade na estratégia, sejam grandes empresas, sejam pequenas empresas, microempresas, deve ter uma estratégia e onde é que podemos fazer a diferença, onde é que a sustentabilidade e os marcos da sustentabilidade podem estar presentes, conduzir o negócio com integridade, desenvolver melhores práticas em qualquer área de trabalho relevante e promover condutas éticas, incluindo o combate à corrupção. O desenvolvimento e o crescimento económico, promover práticas empresariais que contribuem para o crescimento económico orientado para o desenvolvimento sustentável. As empresas são criadas para dar lucro, portanto, há que ter práticas que também conduzam ao crescimento económico, incentivar políticas e abordagens que promovem o espírito empresarial eficiente e eficaz a nível de custos e capacitar e habilitar a criação e o arranque de empresas. Analisar, contribuir para o conceito de eliminação ou mitigação na atividade económica de impactos ambientais adversos. O ambiente tem que deixar de ser os custos da empresa. Temos que fazer do ambiente alavancar os nossos negócios, as estratégias, utilizando o ambiente como um vetor que nos vai ajudar no nosso negócio. Portanto, reconhecer e avaliar os impactos ambientais associados à atividade da empresa, implementar um sistema de gestão ambiental eficaz para minimizar esses impactos ambientais,
maximizar a eficiência dos recursos, todos os recursos naturais, especialmente a água, a energia e o solo. Responsabilidade perante as pessoas, a sociedade, reconhecer a importância das pessoas, fomentar o desenvolvimento das capacidades dos trabalhadores, respeitar e seguir orientações em matérias de direitos humanos, entender e definir o impacto do negócio na sociedade e definir prioridades. Produtos e serviços, desenvolver produtos ou serviços que oferecem uma boa relação custo-benefício para o cliente, abordagem da cadeia de valor, promover e facilitar a consciência destes princípios de desenvolvimento sustentável ao longo da cadeia, colaborar com todos os atores na cadeia de valor com vista a um comportamento responsável, transparência, comunicação e relatórios, definir objetivos e selecionar as métricas adequadas para avaliar a implementação dos objetivos da empresa e colaboração e parcerias para um aperfeiçoamento contínuo, promover colaborações inovadoras para a criação de valor, parcerias tais como compromissos e alianças com outras empresas. Adelina, eu acho que... Agora passou, tá bom. E agora fazer um enquadramento do panorama empresarial português, para perceberem o quão é importante estas estratégias de sustentabilidade nas pequenas e médias empresas. 95,4% das empresas portuguesas são micro, que têm 1,5 trabalhadores e geram 44% do emprego em Portugal. As pequenas empresas temos então 3,9% e as médias empresas 0,6%. Portanto, se nós pensarmos nas pequenas e médias empresas, estamos a falar em praticamente 99% das empresas em Portugal. Portanto, o quão importante o discutir a sustentabilidade e trazer as pequenas e médias empresas para esta área. Então, fez-se um retrato da sustentabilidade das pequenas e médias empresas portuguesas. Portanto, foi feito um inquérito, um estudo, onde chegou-se a estes resultados. 76% das empresas reconhece que adota práticas de gestão ambiental. Eu aqui posso dizer que a legislação europeia e inclusivamente, portanto, a portuguesa é bastante exigente em termos de ambiente, seja ele de resíduos, de emissões gasosas, seja ela portanto, relativamente à água. Daí muitas vezes as empresas adotarem sistemas de gestão ambiental para garantir a gestão de toda a legislação que está implícita na empresa, juntamente com a legislação da área ambiental. 56% dos inquiridos revela que já têm uma estratégia, prática e os instrumentos de gestão de sustentabilidade ambiental definidas. 39% confirma que sabe como melhorar a sustentabilidade ambiental nos seus processos. 78% das empresas reconhecem a importância de melhorar a sustentabilidade ambiental alavancada em processos e produtos sustentáveis. 39% considera relevante a elaboração e comunicação de relatórios de sustentabilidade à sociedade e a médio prazo, e 44% dos inquiridos já definiu orientações estratégicas para a sustentabilidade ambiental no seu negócio. Ora bem, olhando assim, tínhamos a ideia de que as coisas não estariam assim tão mal. O problema foi quando se começou a aprofundar um pouco mais o estudo. Quais são os indutores da sustentabilidade? Vemos que o maior indutor
da sustentabilidade é o mercado. Portanto, cada vez mais a consciência social é relevante para implementar a sustentabilidade nas empresas. Se o cliente o exige, portanto, a exigência dos clientes, temos aqui 40%, em relação a exigências regulamentares, também é outro vetor importante, 70%. Isto quer dizer que grande parte dos indutores de sustentabilidade são externos. Portanto, as empresas vão implementar práticas da sustentabilidade porque o mercado exige, porque os clientes assim o querem, porque existem exigências regulamentares. Todavia, quando se procura perceber como é que a sustentabilidade, qual o impacto da sustentabilidade na empresa, uma das questões que foi colocada é quais os objetivos de melhoria da eficiência energética e implementação de ações. E verificamos que só 28% das empresas é que tinham objetivos na melhoria da eficiência energética. O que ficou toda a gente surpreendida, uma vez que Portugal tem a quarta a luz e gás mais caro da Europa. Portanto, uma das grandes despesas nas empresas é a energia. E aquilo que ficamos a perceber é que 72% das empresas não olhavam ainda para a eficiência energética. Outra situação que também foi bastante esclarecedor é se as empresas conheciam redes locais em funcionamento cuja missão é de promover a economia circular. Bom, existem muitas plataformas, existem muitas ajudas a nível de sensibilização, mas o facto é que não está a passar para as empresas. Portanto, 71% das empresas não conhece essas plataformas, não conhece essas redes, portanto, nem sabem o que é isso de economia circular. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as empresas, principalmente as pequenas e médias empresas, que até agora tinham estabilidade, definição, certeza, abundância, pouca sofisticação tecnológica e baixos níveis de consciência social, hoje têm uma turbulência, portanto, ambiguidade, é só olhar para o que se passou nos últimos tempos relativamente à própria pandemia, escassez de recursos, matérias-primas na Bolsa de Valores está cada vez mais alta, existem empresas que não têm fundo de maneio para comprar matérias-primas, sofisticação tecnológica, cada vez mais a própria tecnologia, a própria automação está a ir cada vez mais longe e as pessoas estão a tomar consciência através das redes sociais, através dos debates, cada vez mais existe a consciência acerca dos impactos que as empresas e que a própria população tem no planeta. As questões levantadas pelas partes interessadas será: a empresa gerencia os riscos reputacionais e ambientais? Qual é a estratégia para integrar a sustentabilidade no core business e a gestão de ativos na sua empresa? A sua empresa possui carbono de precificação de carbono? A sua empresa desenvolve outras formas de geração de energia? Qual é a estratégia adotada pela sua empresa para o relacionamento com os sindicatos? Como é que a sua empresa lida com a questão do lixo produzido? A sua empresa possui políticas anticorrupção? Como a sua empresa gerencia o índice de turnover dos colaboradores? Como a crise hídrica impacta a sua empresa e quais as estratégias adotadas para mitigar riscos? Como a sua empresa garante a adoção dos princípios da economia, ambiente e sustentabilidade social?
A sua empresa possui políticas relacionadas aos direitos humanos? Estas são muitas das questões que os parceiros, sejam eles fornecedores, sejam eles clientes, seja a sociedade envolvente, cada vez mais levanta às empresas que estão ao seu redor. Então, quando falamos na sustentabilidade em micro e pequenas empresas, sabemos quais são as práticas que podem afetar essa sustentabilidade. Meios financeiros, sabemos que normalmente nas micro e pequenas empresas são parcos. Conhecimento tecnológico também poderá alavancar de alguma forma, muitas vezes, os pequenos negócios. Disponibilidade de informação. Existe muita informação, mas muitas vezes as empresas não têm nem conhecimento que elas existem. A legislação, infelizmente, e em Portugal é uma prática, as coisas só se fazem quando é legislado, quando é obrigatório. A pressão do consumidor, sim, esta é quando o consumidor requer produtos que não tenham tantos impactos ambientais, o mercado tem que responder. E a cultura organizacional, falta de recursos e muitas vezes falta de competências nas próprias empresas. Portanto, as práticas sustentáveis para a implementação nas PMEs podem ser estimuladas pelos fatores internos, portanto, através de redução de custos e de resíduos e melhoria do ambiente de trabalho, ou então pelos fatores externos, normalmente a legislação ou procura do consumidor. Os benefícios com a implementação de práticas de sustentabilidade pode ser, neste momento, estamos a atravessar uma pandemia e as empresas, principalmente as pequenas as micro e pequenas empresas, estão de rastro em termos financeiros. Existem muitos apoios para alavancar a economia, mas dentro daquelas práticas que eu vos apresentei há pouco do Pacto Europeu. Portanto, esses apoios só serão distribuídos se as empresas demonstrarem práticas na área da sustentabilidade. Portanto, garantindo assim uma sustentabilidade financeira, uma publicidade positiva, satisfação dos próprios trabalhadores, produtos e processos inovadores e retorno para a sociedade. As dificuldades e restrições ao desempenho da sustentabilidade é a falta de consciência sobre os impactos ambientais negativos, falta de educação e experiência, falta de recursos, a falta de consciência pública como pressão em relação à sustentabilidade, conflitos entre práticas relacionadas ao meio ambiente e ao negócio, a falta de legislação, a baixa prioridade dada às práticas de sustentabilidade por parte da gestão de topo das organizações. Com o aumento das PMEs, houve a necessidade então de desenvolver com as estratégias de sustentabilidade, devido aos impactos económicos e ambientais, e como é que se pode fazer isso? Através da otimização de processos, redução de custos e desperdícios, reduzir o consumo de recursos, aumentar a produtividade dos recursos e dos próprios colaboradores, a atração de novos clientes, a gestão do risco, a melhoria da imagem da organização e alcançar novos mercados. Para isso, podemos usar vários modelos de sustentabilidade, um modelo de economia verde, melhoria do bem-estar da humanidade e igualdade social, ao mesmo tempo reduzir os riscos ambientais e a escassez ecológica. Temos o marketing verde, que permite identificar, antecipar e satisfazer as necessidades dos clientes e da sociedade de forma lucrativa e sustentável. Temos ainda o marketing mix verde, satisfação do consumidor, aceitação social, segurança dos produtos da produção para os consumidores, trabalhadores, sociedade e meio ambiente,
bem como a sustentabilidade dos próprios produtos. Temos também a produção limpa, portanto, fazer através da necessidade de redução de custos devido à escassez de matéria-prima, portanto, utilizar resíduos ou diminuir o consumo de matéria-prima através de uma melhor, da melhor forma de a utilização dessa própria matéria. Isto vai levar a uma mudança, muitas vezes, da forma como as empresas confeccionam manufaturam os seus produtos, alteração do processo produtivo, menos custos, mais recursos, reaproveitamento dos resíduos, a redução da emissão de resíduos, então a obtenção de vantagens económicas e ecológicas. Para isso temos então que andar da economia linear para uma economia circular. Quanto mais circular, menos recursos materiais usados e menor pressão ambiental. Temos na produção e utilização inteligente, recusar, tornar o produto redundante, abandonando a sua função, oferecendo a mesma função com um produto radicalmente diferente. E, por exemplo, temos aqui o digitalizar. Todos nós, nesta altura, sabemos que há muitas pessoas, por exemplo, a trabalharem em teletrabalho, que estavam habituadas nas suas empresas a imprimir uma série de documentos. Hoje, em teletrabalho, não têm as impressoras, estão à mão, portanto, já nos habituamos a digitalizar os documentos, a enviar para os outros setores, para os outros departamentos, já utilizamos as assinaturas digitais. Nós próprios, nas universidades, deixamos de receber os relatórios de 50, 100, 200 páginas em papel e passamos a recebê-lo em suporte digital. Portanto, coisa que há poucos anos atrás parece que era impensável. Repensar, tornar o uso do produto mais intensivo, por exemplo, através da partilha. Nós hoje nas nossas cidades vemos partilhas de trotinetes para poder andar nos centros, das próprias bicicletas, reduzir, aumentar a eficiência na produção, a utilização, consumindo menos recursos e materiais naturais, aqui através da reutilização dos próprios resíduos, através da utilização de tecnologias. Estou-me a lembrar do AutoCAD para fazer bons cortes e a otimização de cortes, por exemplo, na têxtil. Reutilização por outro consumidor ou utilizador do produto descartado que ainda está em boas condições e pode cumprir a sua função original, que pode até ser a própria água, a reparação e manutenção de um produto com defeito de modo a poder ser utilizado na sua função original, restaurar um produto antigo e atualizá-lo, utilizar partes ou componentes do produto descartado num novo produto com a mesma função, utilizar o produto descartado ou partes, componentes no produto com diferentes funções, reciclar, recuperação de energia de materiais, etc. Existem um sem número de ações que poderão ser utilizadas e se nós pensarmos aqui e olharmos reparações, nós podemos estar a falar numa microempresa, podemos estar a falar uma, duas pessoas que fazem reparação de calçado, fazem reparação da própria roupa, fazem reparação de eletrodomésticos, que nós podíamos deitar fora na nossa economia linear, mas que hoje estamos outra vez a voltar, se calhar, a tempos antigos, onde era normal, os nossos avós levavam os sapatos ao sapateiro para remendar, ou levavam a roupa dos irmãos que serviam de uns para os outros, etc. Hoje estamos a voltar um pouco
estas práticas, não devido à pobreza que existia há 100 anos atrás, mas sim àquilo que nós estamos a fazer ao planeta relativamente ao uso excessivo dos próprios recursos. Então, as boas práticas de sustentabilidade nas pequenas e médias empresas poderá ir da utilização eficiente dos recursos. A mudança no sentido da sustentabilidade poderá constituir uma estratégia inteligente por parte da empresa, podendo representar a redução de custos para além de efeitos indiretos como uma melhor gestão do risco e a melhoria da imagem. Empresas que incluíram preocupações relacionadas com o impacto ambiental na sua agenda obtiveram resultados operacionais e económicos tangíveis, como, por exemplo, custos reduzidos em termos de energia, quando nós utilizamos práticas de eficiência energética, redução do consumo energético, de água ou de resíduos, o aumento da visibilidade da empresa e a abertura de novas possibilidades de negócio, o quadro regulador a nível nacional e europeu tendente a aumentar a pressão sobre práticas empresariais não sustentáveis, a mudança para práticas mais sustentáveis prefigura uma situação em que todas as partes envolvidas, portanto os empresários, acionistas, as pessoas e o planeta, têm benefícios não apenas económicos, mas também sociais, ambientais e culturais. Portanto, existe um mercado crescente de produtos e serviços verdes. Portanto, a consciencialização da própria sociedade está a abrir janelas para novos negócios. As práticas têm a ver um pouco da forma como é que a organização, como é que a empresa se organiza internamente. Primeiro, quando falamos em sustentabilidade, é um compromisso a longo prazo. Nós não vamos querer implementar práticas sustentáveis hoje e ter retorno no dia seguinte. Isto significa incorporar na organização interna da empresa e a sua relação com o exterior processos e comportamentos conducentes a esse compromisso. Que impactos é que dentro das boas práticas da sustentabilidade, quais são os impactos da minha atividade? A forma mais rápida e fácil da empresa se tornar mais verde é olhar para o seu consumo de energia, por exemplo. Fonte de eventuais poupanças, as soluções poderão envolver a racionalização da utilização de energia, desde as lâmpadas, desde sensores de presença para a luz não estar ligada durante a maior parte do tempo, desde a redução, o isolamento térmico de condutas quando utilizamos caldeiras, a utilização de biomassa, se calhar em caldeiras, quando há essa possibilidade. Existe um sem número de formas que poderemos utilizar para a eficiência energética. As empresas são grandes responsáveis ainda pela produção de resíduos, seja através da necessidade de matérias-primas, seja através do refúgio do processo de produção. A mudança para práticas sustentáveis terá que incluir a diminuição da procura de matérias-primas, a redução de desperdícios e a eventual transformação dos resíduos em recursos. A água, que é um bem exíguo, sendo frequente as crises de fornecimento na época estival, a empresa pode dar o seu contributo através da gestão racional e eficiente da água, através da utilização, por exemplo, de águas brancas para a utilização menos nobre da água. As águas utilizadas, por exemplo, para lavar as mãos nos laboratórios podem ser utilizadas, por exemplo, mais tarde nos lavabos. A qualidade do ar interior, nos espaços de trabalho, tem um impacto significativo na saúde dos trabalhadores e nos níveis de absentismo e produtividade. A eficiência da qualidade do ar tem maioritariamente a ver com a ocupação excessiva dos espaços, a libertação de contaminantes dos materiais e das pinturas, a renovação do ar terá outra das práticas que poderão ser implementadas. Política de compras. A empresa está no centro de uma rede composta por clientes, fornecedores e empresas.
ao preferir a compra de produtos e serviços com base unicamente no preço, a empresa está a favorecer a oferta de produtos baratos, de mínima qualidade e sem consideração pelo impacto ambiental e social no processo de fabrico. A aplicação de princípios de sustentabilidade no eixo desta rede terá influência importante na diversidade de entidades no círculo de relações da empresa. E aqui, muitas vezes, as grandes empresas podem formar as pequenas, isto é, as grandes empresas só vão tomar pequenas empresas como suas fornecedoras se estas tiverem práticas sustentáveis. E, então, é uma forma de obrigar as pequenas e médias empresas a incluir práticas sustentáveis no seu negócio. Meios que se utiliza para deslocar. O setor dos transportes é responsável por cerca de 1/3 do consumo de energia e por mais de 1/5 das emissões de gases de efeito de estufa. Também é responsável pela poluição atmosférica e sonora e pela emissão de partículas causadoras de problemas respiratórios. As empresas podem contribuir para a mitigação desses efeitos através da redução das viagens de negócio e através da racionalização das locações casa-trabalho. Vimos de uma forma mais drástica que agora com a pandemia existiu muito tipo de emprego que passou para teletrabalho e pessoas que iam todos os dias à empresa que neste momento são capazes de ir 2 vezes e o trabalho é feito da mesma forma. Portanto, mesmo as próprias reuniões. As reuniões, antigamente, era necessário ir a 50, 100, 200 quilómetros para ir a uma reunião e são capazes de ir 20, 30 pessoas. Hoje, juntamos aqui todos à volta de um computador e conseguimos compartilhar estas experiências e não houve grandes emissões relativamente ao transporte utilizado nas nossas locações. Exploração de recursos não renováveis, o próprio edifício. Na construção e remodelação do edifício com base em critérios de eficiência energética, construção sustentável engloba aspectos como a seleção dos materiais de construção, a minimização dos resíduos e do consumo energético e a otimização das características arquitetónicas do edifício. A relação que se estabelece com a comunidade onde se insere. Práticas empresariais sustentáveis referem-se à relação numa base ética e solidária que a empresa estabelece com a comunidade local e à aplicação de princípios como a justiça e a igualdade dos trabalhadores. A consideração destes princípios na estratégia empresarial vai para além das preocupações puramente filantrópicas e altruístas, corresponde à forma de atuação de uma empresa do século XXI preocupada com a sua imagem, com a valorização do capital humano e com o desenvolvimento equilibrado da comunidade onde se insere. Então, dito isto, por onde é que as pequenas empresas devem começar? Primeiro, elaborar e publicar o seu plano para a sustentabilidade, programar medidas e ações necessárias à mudança, estabelecer objetivos, metas, critérios claros e mensuráveis para monitorizar o processo, envolver colaboradores, iniciando com formação nas questões ambientais, sociais e culturais. Dentro do âmbito ambiental, podem-se programar medidas na área de matérias-primas, de energia, água, ar, solo, etc. Na área social, escolha de questões sociais, escolha de iniciativas sociais, culturais, voluntariado, etc. Portanto, temos então aqui as várias práticas ambientais, redução de energia, depende, portanto, temos que a empresa deve procurar quais são as práticas que têm maior impacto no seu negócio. Eu sou uma empresa consumidora intensiva de energia, então se calhar faz sentido eu procurar 1, 2 práticas de redução desses consumos. A minha empresa produz muitos resíduos, que práticas é que eu poderei utilizar para minimizar esses impactos? Portanto, quando nós falamos em em micro e pequenas empresas, não temos que ter
uma folha de objetivos. Se nós conseguirmos todos os anos alcançar 2, 3, 4, 5 objetivos, dependendo do meio em que nós estamos e dependendo do impacto do meu negócio, eu posso ajudar, portanto, estas estratégias podem ajudar a alavancar o meu negócio. E temos sempre que pensar que as empresas são criadas para gerar lucro, para gerar dinheiro. Em questões sociais, escolher uma questão social, selecionar questões sociais de interesse da comunidade onde a empresa opera, preferir causas que tenham sinergia com a missão, os valores, os produtos e os serviços da empresa. Se eu estou a falar numa frutaria, por exemplo, e eu quero práticas sustentáveis para a frutaria, se calhar eu posso todos os dias aqueles produtos que já estão mais maduros poderão ser dispensados, por exemplo, a custo zero, a pessoas que tenham portanto, um grau de pobreza mais baixo, ou então dispensar esses produtos para algumas instituições de caridade. Por que não envolver os meus trabalhadores também no levar, nesse voluntariado de dar esses alimentos, por exemplo, a uma instituição? Escolher causas que sejam capazes de apoiar os objetivos de negócio. Se as pessoas souberem que aquela mercearia não vende produtos que já estão muito maduros, que todos os dias até renovam porque vão dar aqueles produtos, têm uma maior fiabilidade e as empresas têm uma melhor imagem. Escolher causas que possam ser apoiadas a longo prazo. Isto é algo que pode ser feito ao longo do tempo, uma prática que depois fica ao longo do tempo. Selecionar iniciativas. Aqui, muitas vezes, estamos a falar um apoio, por exemplo, aos bombeiros da região, um apoio a um grupo desportivo, escolher iniciativas que atendam às necessidades prioritárias da causa, selecionar várias iniciativas para uma única causa, selecionar iniciativas em que a empresa tenha experiência acumulada. O que é que eu posso fazer diferente? Como é que nós podemos ajudar? Desenvolvimento e implementação de planos e programas, formar equipas internas multidisciplinares, incluir parceiros da comunidade no desenvolvimento do próprio plano, definir objetivos claros e metas mensuráveis, desenvolver um plano de comunicação, identificar e planear outros elementos estratégicos, o apoio da gestão de topo, que é fundamental. Portanto, o que, quem, como, quanto, que ações é que deverão ser utilizadas? Não são necessárias muitas ações. 2 ou 3 ações empenhadas e cujos objetivos sejam atingidos e cujas metas sejam bem definidas, se cada um fizer a sua parte, aquilo com que eu comecei esta palestra, agir local e pensar global, é aquilo que nos cabe fazer a cada um de nós. E importante é a avaliação. É determinar o propósito da avaliação. Se eu vou fazer estas metas, estes planos, eu tenho de saber se consegui atingir os objetivos a que me propus. Medir e divulgar os níveis de recursos, medir e divulgar os resultados para a empresa e para a causa, monitorizar os estados das questões sociais que estão sendo apoiadas pelas iniciativas, alocar recursos adequados para a monitorização e a divulgação. Importante então, resumindo, como é que poderemos implementar as tão famosas objetivos do desenvolvimento sustentável. Eu digo famoso porque neste momento até nas escolas primárias do ensino básico já se fala nos objetivos do desenvolvimento sustentável. Nós queremos que as nossas crianças são as melhores comunicadoras, elas chegam a casa
e conseguem muitas vezes incluir os pais nestas práticas. E posso-vos dizer que em Portugal a reciclagem que começou praticamente há 20 anos atrás, foram as crianças que, quando os pais iam levar o lixo à rua, começavam a fazer reparos. Oh pai, o vidro não é para aí, o vidro tem que ser ali no vidrão, no verde. Oh mãe, isso não está correto, deves fazer a separação e ele deve ir para as embalagens, têm que ir para o vidro, para o posto amarelo. Tudo isso foi uma forma, foi através das crianças, que serão o futuro, que se dá então estas diretrizes, é através delas que se está a utilizar, portanto, como um plano de comunicação. Portanto, o que é que as empresas deverão perceber? Primeiro, entender o que é que são isso dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Estamos a falar, portanto, em erradicação da pobreza, a utilização de energia, etc., por aí fora. Qual aquele que tem maior afinidade com o meu negócio, com a minha empresa? Se eu não utilizo energia térmica, eu não vou fazer planos de racionalização de energia térmica, não faz sentido. Quais são o que é que tem impacto no meu negócio que eu possa desenvolver e que esteja dentro dos objetivos do desenvolvimento sustentável? Portanto, mapear a cadeia de valores para identificar áreas de impacto. Sei lá, um cabeleireiro, se calhar gasta muita água, como é que podemos reduzir os consumos de água? Através da utilização de torneiras mais eficientes? Através da reciclagem de água? Pode ser essa a prioridade. Estabelecer metas, definir o escopo de metas e selecionar o KPIs, portanto, os indicadores de performance. Muito bem, eu ano passado gastei tantos metros cúbicos de água pelo meu nível de faturação X. E este ano, será que eu vou conseguir reduzir em 5, 10, 15%? Integração, ancorando o desenvolvimento sustentável nos negócios, incorporar sustentabilidade em todas as funções da empresa e dedicar-se a parcerias. Se eu estou vamos continuar no nosso negócio do cabeleireiro, então, por que não eu fomentar uma parceria com um fornecedor, por exemplo, que utiliza produtos que têm menos impactos ambientais, produtos ecológicos, de shampoos, de máscaras, etc., e fazer uma parceria com eles. E, por fim, aquilo que deve ser feito é relatar que a minha empresa está a ter essa preocupação. E aqui o relato do desenvolvimento sustentável, existem 2 relatos que são utilizados principalmente para as grandes empresas, uma vez que são complexos. Temos então o relatório integrado, proposto pelo International Integrated Reporting Council, que tem o objetivo de apresentar aos principais financiadores como entidade gera valor em longo prazo. A estrutura desenvolvida apresenta os princípios básicos para a elaboração do relatório e os elementos de conteúdo, indicando que devem ser incluídas informações quantitativas e qualitativas, normalmente organizadas em capitais, a saber, financeiro, manufaturado, intelectual, humano, social, de relacionamento e natural. A sua adoção visa a integração da gestão financeira e não financeira para demonstrar como a organização cria valor ao longo do tempo para os seus diversos públicos. E temos o modelo proposto pela REGI, o Global Reporting Initiative, Sustainability Reporting Guidelines,
e visa oferecer a definição dos princípios e conteúdos a serem abordados e um manual de implementação para a elaboração de relatórios de sustentabilidade abrangendo as categorias económica, ambiental e social. Esses relatórios visam a divulgação de informações sobre os impactos de uma organização sobre a sociedade, a economia e o meio ambiente, sejam esses positivos ou negativos. A sua adoção visa a maior comparabilidade, credibilidade, periodicidade e legitimidade da informação. Quando falamos nas pequenas e médias empresas, existem já plataformas, estou-vos aqui a dar uma plataforma que se chama PME Sustentável, descubra empresas sustentáveis à sua medida, que também ensinam como deve a empresa relatar as suas boas práticas e mesmo dentro desta plataforma podem partilhar práticas com outras empresas do mesmo ramo e assim desenvolver bancos de dados de medidas sustentáveis que vão onde as pequenas e médias empresas podem ter ideias de como é que podem contribuir então para a sustentabilidade. Vou-vos agora dar alguns exemplos de trabalhos efetuados por alunos meus do mestrado de Gestão da Qualidade Total e que estiveram a fazer algumas pesquisas relativamente a práticas de desenvolvimento sustentável nas PMEs e tenho aqui uma empresa que se chama Bresimar, fundada em 1982, é uma empresa especializada em equipamentos, sistemas e soluções para a automação industrial. É uma empresa que tem 66 colaboradores, é certificada pela norma ISO 9001 e também tem implementado referenciais do ambiente e de segurança no trabalho e ainda a norma portuguesa da gestão de investigação, desenvolvimento e inovação. A Bresimar, em termos de sustentabilidade económica, adotou a adesão ao programa Gestão Transparente. Portanto, este programa visa que todos os parceiros tenham práticas transparentes no negócio, portanto, medida anticorrupção. Fundou o Código de Ética e Conduta da Bresimar. Em 2001, houve a criação do departamento Asatec Soluções-Chave na Mão, portanto, esta empresa produzia produtos principalmente para exportação, mas que não eram de sua autoria. A partir de 2001, criaram então em 2001 criaram um departamento onde as empresas chegavam lá com os seus problemas e eles resolviam as questões. Em 2010 criaram um núcleo de investigação e desenvolvimento e começaram a criar os seus próprios produtos e produção própria sob a marca TechOn. Investimentos em projetos de inovação nas vertentes do marketing, organizacional, processo e produto. Em termos de sustentabilidade ambiental, esta empresa promoveu, então, a substituição das luminárias e colocação de sensores de presença, colocação de painéis fotovoltaicos, substituição da frota automóvel por viaturas elétricas, colocação de dispositivos de dupla descarga, substituição das torneiras tradicionais por torneiras ativadas por sensores, substituição de todos os vasilhames de plástico para vidro e dos sacos e fita de embalamento para papel, aquisição de máquina de trituração de papel e cartão, principalmente resíduo da organização, para a organização dos materiais, reaproveitamento e reutilização. Em termos de sustentabilidade social, política de salários acima da média,
recompensa monetária pelo cumprimento dos objetivos anuais traçados, 22% de colaboradores do sexo feminino, 3 das quais em cargos de direção, benefícios sociais, seguro de saúde, lanches, consultas de nutricionista, ginástica laboral, entre outros, disponibilização de todas as condições de trabalho e ferramentas para a execução de tarefas, formação na área de atuação profissional, mas também em áreas de interesse do colaborador. Se o colaborador quisesse tirar um curso que não tinha nada a ver, sei lá, de culinária ou um curso de pintura, a empresa patrocinava essa formação. Medidas de conciliação, flexibilidade do horário, teletrabalho para as funções que o permite e o programa Kids at Work. Este programa Kids at Work, cada vez que, por alguma razão, os funcionários não conseguiam que os seus filhos estivessem ou nos infantários ou que os seus familiares, poderíamos trazer para o emprego. Depois tinham o dia radical e o dia do voluntariado. Portanto, no dia voluntariado tinham práticas, as últimas vezes fizeram, por exemplo, a limpeza de praias, a atribuição de verbas anuais para donativos e associações e instituições da região, etc. Eu vou ver se eu consigo partilhar aqui. Sabemos que o mundo precisa de mudança. Mudanças na forma como trabalhamos, como vivemos e como interagimos. É essencial continuar a otimizar processos industriais, reduzindo os recursos que utilizamos. No grupo Bresimar, mais de 40% da energia que consumimos é energia verde, proveniente de fontes renováveis. Fazemos o que está ao nosso alcance e investimos diariamente no desenvolvimento de soluções para a otimização da utilização de recursos, fazendo mais com menos. Dedicamos-nos a tirar o maior proveito da tecnologia digital, de forma a preservar o nosso planeta. Esta é a nossa oportunidade de construir um futuro cada vez mais sustentável. Deste modo, eliminamos a utilização de plástico em todos os nossos processos, substituindo-o sempre que possível por materiais duradouros e de menor impacto ambiental. É crucial protegermos os recursos que estão à nossa disposição, separando o que hoje é excesso, para que amanhã esteja novamente disponível para todos. Reduzir, reutilizar e reciclar sempre que possível. Procuramos desenvolver tecnologias que aumentem a eficiência a cada processo, garantindo que a nossa pegada ambiental é cada vez menor. Este é o nosso compromisso. Junte-se a nós. Portanto, esta é... temos agora... O dinheiro não cresce em árvores, mas cresce com a Amazon. Inscreva-se hoje com um pequeno investimento de 250... Desculpem. Portanto, temos agora outra empresa portuguesa, que é uma empresa da área têxtil, que é a Scoop, é líder na produção de vestuário para desporto. Em 2015 faturou mais de 17 milhões de euros, empregava 65 pessoas, das quais 90% eram mulheres, tendo alcançado o dobro dos trabalhadores em 2018, quando aderiram então ao Pacto Global das Nações Unidas sobre Responsabilidade Corporativa como embaixadores da têxtil portuguesa. Esta empresa, em termos de prática económica, a participação no cluster de empresas da indústria têxtil e do vestuário, a produção de sacos compostáveis, preocupação dos clientes em conhecer o processo de upcycling, o compromisso com o Better Cotton Initiative, portanto, a cultura, portanto, o algodão vindo
de culturas sustentáveis, conformidade com os regulamentos nacionais, otimização das rotas e relatórios de sustentabilidade anual de acordo com as diretrizes da ONU. Em termos sociais, o gabinete, portanto, fundou o Gabinete de Responsabilidade Social, pagamento de salários justos, parceria com ginásios e prática de ginástica laboral, oferta de consultas mensais, oferta de alimentação saudável, e aqui na prática da alimentação saudável eles tinham anexo à fábrica um terreno onde implementaram uma horta. Essa horta permite que a cantina sirva sopas e saladas da própria horta e que muitas vezes os próprios trabalhadores vão para lá trabalhar como forma de desanuviar ao final de um dia de trabalho. Formações ambientais de saúde e segurança, inexistência de trabalho forçado infantil, promoção de um bom ambiente de trabalho, apoio a causas sociais e car sharing entre trabalhadores, portanto a partilha do carro por vários trabalhadores. Em termos de práticas ambientais, portanto, possuem uma horta orgânica, que eu já vos falei anteriormente, reaproveitamento de resíduos têxteis, implementação de princípios de ecodesign, criação de produtos pós-life, eliminação de práticas de single use, implementação do processo de paperless, portanto, menos papel, compostagem de resíduos orgânicos na cantina da horta, reutilização de água para rega, automatização de dispensadores de água, conformidade com regulamentos nacionais, instalação de painéis fotovoltaicos, automação e instalação de luminárias LED, transição da frota automóvel para veículos elétricos. Portanto, eu aqui deixo-vos um endereço do website, se estiverem interessados relativamente a várias práticas sustentáveis em empresas portuguesas, e esta empresa, a Scoop, também fez uma apresentação dos seus produtos. Um dos grandes flagelos das confecções em Portugal é a utilização portanto, quando se faz uma determinada encomenda, sobram sempre materiais e ao fim de algum tempo existe um grande estoque morto, portanto, de materiais que já não são mais utilizados. E em 2017 a Scoop propôs um projeto da utilização desse estoque morto à Tommy Hilfiger e à Calvin Klein para o consumo desses próprios materiais. E então, aqui estão alguns dos produtos que eles produziram e, como veem, têm designs muito próprios. Temos aqui uns calções com dois tipos de tecidos diferentes. São os tecidos que existem, que existiam, portanto, que pertenciam às coleções da Tommy Hilfiger e da Calvin Klein. Depois apresentou na Texwell em 2019, em Nova Iorque, a coleção Gaia, sustentável e baseada em estoques da indústria têxtil, que reflete a crença de reaproveitamento de materiais com intervenção no design de moda. O que é que eles fizeram? Criaram uma marca própria, onde reutilizavam todos esses estoques, portanto, começaram a comprar este estoque morto mesmo a outras empresas e a criar a sua própria coleção. E utilizavam, por exemplo, tecidos que eram utilizados em pijamas ou em atoalhados numa roupa completamente normal e citadina. Depois temos a horta ecológica, que eles então nos seus terrenos implementaram, de forma a promover a compostagem, portanto, diminuição dos resíduos da cantina,
os próprios trabalhadores terem um espaço para descansarem, perto da própria natureza, de poderem tratar da horta, se assim o entenderem. Os produtos da horta são utilizados na própria cantina e depois tinham aqui um projeto social também que os próprios funcionários desenvolveram os seus fardamentos e tendo como base a reutilização dos materiais que a própria empresa lhes proporcionava e que tinha, portanto, neste estoque morto. Portanto, a par da TMG Automotive, a Scoop é representante portuguesa na indústria têxtil de vestuário no United Nations Global Compact, iniciativa das Nações Unidas, e tem como membros empresas de todo o mundo com provas em práticas laborais, proteção ambiental e anticorrupção. Depois temos um exemplo também bastante interessante, que é produzir cogumelos a partir da borra de café. É um exemplo luminoso de economia circular que é dada pela Urban Mushroom Farm, resultante de uma parceria entre a Delta e a NAM. No processo de preparação do café, apenas 1% é aproveitado. Os restantes 99% constituem um substrato limpo, rico em nutrientes, são um excelente alimento para os cogumelos. Este projeto é desenvolvido no âmbito da estratégia da sustentabilidade do Grupo Naveiro. Portanto, o Grupo Naveiro, detentor do Delta Cafés, é uma grande empresa, portanto, que sempre se pautou, ainda não se falava muito em sustentabilidade, mas o dono da empresa, portanto, o comendador Rui Naveiro, sempre teve preocupações a nível social. Sempre que os seus funcionários precisavam de médico, precisavam de advogado, precisavam de meios financeiros ou de capital para algumas ações, sempre esteve a apoiar os seus trabalhadores e colaboradores e a sua própria, portanto, a comunidade onde se insere. Portanto, a Delta é um estudo caso em Portugal em termos de sustentabilidade, porque esta é uma empresa que já pratica portanto, o desenvolvimento sustentável, ainda ele não se falava da forma como hoje se fala. E esta empresa de Urban Mushrooms Farm é uma microempresa que se formou a partir dos projetos desenvolvidos da estratégia sustentável do Grupo Naveiro. Portanto, também em algumas empresas, grandes empresas em Portugal, estão a surgir áreas de negócio e micronegócios que as micro e pequenas empresas podem aproveitar, e esta é uma delas. Portanto, estamos aqui a falar numa empresa que produz cogumelos na Baixa Lisboeta. Na vida, tudo começa com um bom café. Na minha jornada, isso não foi diferente. Pode parecer estranho, mas nada é melhor que começar o dia com o cheiro da borra do café fresquinha. Para nós, é ouro. Como verdadeiros agricultores, o próximo passo só podia ser pôr as mãos na massa. Depois disso, a natureza trata do resto e oferece-nos um produto de grande qualidade aqui mesmo no centro da cidade. Achava que começar uma produção urbana de cogumelos numa cave no Largo do Intendente era difícil, até ter de transformar um antigo stand de automóveis em Marvila na primeira quinta da economia circular de Portugal. A jornada do empreendedor é feita de aventuras que às vezes correm bem, às vezes correm mal,
Mas o mais importante relembrar é que com cada falha estamos um passo mais próximo do sucesso. O Delta acredita que a sustentabilidade ecológica e financeira andam de mãos dadas. Por isso mesmo é que decidimos investir neste projeto que une viabilidade económica e sustentabilidade ecológica. O processo de recolha da borra de café prende-se sobretudo com a necessidade de o retirar da máquina de vending. A quantidade de borra de café que queremos aproveitar neste processo é 3 toneladas por mês. Esta borra vai ter um aproveitamento e uma continuidade da sua vida, transformando-a num subproduto alimentar que inclusivamente vai ser relançado na economia. É por isso que se diz que é a economia circular. A verdade é que nesta jornada aprendi muitas coisas. Uma delas foi o português, apesar de ainda não saber pronunciar o GR. Outra foi que para a mudança acontecer, precisamos de resiliência, um pouco de paciência, paixão e, o mais importante de tudo, ter boas pessoas ao teu lado. Aprendi que o papel do empreendedor é encontrar soluções para o presente e oportunidade para o futuro. A NAM reflete isso, por ser um projeto de economia circular que encontra soluções para o desperdício e cria valor positivo e sustentável. O meu sonho é que a NAM inspire outros a agir juntos para um mundo melhor, sem nunca esquecer que muitas vezes as melhores soluções estão mesmo à nossa frente. Pronto, e com isto eu termino a minha palestra, esperando que tenha agradado e, acima de tudo, gostava de colocar um tema à discussão, que é o seguinte: que papel é que a comunidade académica pode desempenhar no desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas? Obrigado, professora Adelina, né? Muito elucidativa, né, a palestra, né, com muitos exemplos. Isso é muito importante, né? Exatamente a gente vê consolidar a relação da academia com as empresas. Eu vou passar a palavra para a professora Estela, né, para fazer também os comentários, a apresentação. Professora, por favor. Então, gostei muito, Adelina, assim, e assim, muito do que eu acho que iria apresentar, não vou fazer a apresentação formal para a gente poder conversar um pouco mais, né? Seria bem assim, como é que é a posição brasileira, né, em relação à micro e pequena empresa. Nós também temos um parque enorme de micro e pequena empresa, então, que é o maior gerador de empregos e também né, em termos econômicos do PIB, tem uma representatividade muito grande, e que se a gente não prestar atenção, né, porque todas essas ações, né, de sustentabilidade, elas estão muito ligadas às grandes empresas que precisam colocar as suas ações, né, bolsas de valores nacionais e internacionais que cobram ações de sustentabilidade para que elas consigam se colocar nesses lugares, mas as pequenas empresas, elas vivem realmente ou de legislação, né, que obrigue a sustentabilidade, ou então a conscientização da população, que não é tão grande, né? Esse exemplo português é importante nas escolas, que as crianças comecem a pensar, porque talvez elas passem a exigir dos pais que comprem coisas que tenham selos de sustentabilidade, porque ainda é o econômico que é o mais importante. Se é mais barato, eu compro mais barato e não me preocupo como foi a cadeia de produção para esse produto, né? Então, essa é uma preocupação grande brasileira. E no Brasil nós temos uma Fundação Nacional da Qualidade, que tem um modelo de gestão bastante difundido, principalmente para as grandes empresas, que em um certo momento de sua trajetória resolveu pensar em propor um modelo de autoavaliação
para as micro e pequenas empresas, baseado no modelo maior, né? Nós temos esse nosso modelo do Prêmio Nacional da Qualidade parecido com o Prêmio Europeu, né? Nós já vimos isso, né, nas nossas conversas aí com a Verde, mas nós fizemos um instrumento brasileiro de autoavaliação para as micro e pequenas empresas. Então, se elas quiserem entender se estão pelo lado correto, se estão indo na direção correta, elas podem pegar, é gratuito, né, esse modelo, né, geralmente é o SEBRAE, que é o nosso setor que cuida das microempresas no Brasil, que disponibiliza, e as empresas fazem autoavaliação para entender quais são as suas lacunas, né, aonde está a necessidade de superar alguns problemas, tanto na parte de pessoas, quanto na parte de sociedade e ambiental, né? Então, isso é o que o Brasil hoje tem, né? Muitas empresas entraram, concorreram, ganharam, empresas pequenas, né? Escolas metalúrgicas de 50 funcionários, e assim, né? Conseguiram. E a importância das grandes empresas como indutoras, né? Então, se fornecedores sejam empresas que tenham essas práticas sustentáveis, também é uma forma de trazer a micro e pequena empresa para esse tipo de raciocínio, né? Então, eu não sei se tem perguntas, porque a gente não tem aqui acesso. Até o momento, professora, não tem, não. Não, né? Então, e aí eu queria, então, fazer uma pergunta para a Adelina sobre como é que é essa história da legislação, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui no Brasil, que algumas prefeituras, elas tinham um modelo de IPTU verde. Então, toda construtora, porque um dos mais problemáticos em termos de ambientais, de impactos ambientais, é a indústria da construção civil, né, porque tem muito resíduo e, né, difícil de descartar. Então, existiu, assim, pelo menos nós pesquisamos na academia, 2 prefeituras que tinham IPTU verde, que significava que se as empresas construtoras tivessem tido práticas ambientais durante a construção de seus empreendimentos, eles poderiam vender isso para os seus compradores, né, para quem fosse comprar as instalações construídas por eles, com uma isenção, ou pelo menos uma diminuição grande do IPTU pago à prefeitura. Então, isso, de alguma forma, estimulava as empresas, porque podiam vender com esse atrativo, e o consumidor estaria morando em um prédio que foi feito de forma mais sustentável. Eu queria saber se tem algo parecido com isso em Portugal. Sim, em Portugal temos, por exemplo, relativamente à eficiência energética das empresas na indústria. Existe um regulamento dos consumos intensivos de energia que, mediante o nível de consumos energéticos, se ultrapassar os 500 toneladas equivalentes de petróleo, é obrigatório, portanto, as empresas têm mesmo que ter planos de racionalização de energia, mas se tiverem abaixo desse patamar, elas podem implementar esses planos de racionalização de energia. Esses planos, ao serem aceitas pela Direção-Geral de Energia, tornam-se acordos, e esses acordos vão permitir que as empresas possam receber o imposto sobre produtos petrolíferos. Portanto, empresas que têm, primeiro, os impostos na energia é bastante elevado, que chega quase a 40% do custo portanto, da energia consumida. E, portanto, o ressarcimento desse imposto para empresas grandes consumidoras tem grandes impactos. Outra coisa interessante, relativamente, por exemplo, como eu há pouco referi, que quando tem diretrizes europeias que depois têm que passar para a legislação nacional, quando falamos nos certificados energéticos, por exemplo, de edifícios, hoje não é obrigatório
que, portanto, o parque imobiliário tenha um determinado grau de eficiência energética, mas se forem edifícios novos, já têm que ter esse certificado, quer dizer que têm que ser edifícios com práticas de sustentabilidade energética, janelas eficientes, os ares condicionados com bombas de calor, etc. Entretanto, o que é obrigatório? Que toda a população, de uma forma em geral, tenha conhecimento dos edifícios em que habita. Então, se nós formos fazer o aluguer de um apartamento, ou se quisermos vender um apartamento, não o podemos fazer se não tivermos um certificado energético. Portanto, tem que ter o conhecimento energético e o perito, para além de classificar a habitação, tem que dizer quais, portanto, que medidas é que deveriam ser tomadas naquele imóvel para que a eficiência energética aumente. E, portanto, esta é outra das práticas e a forma como Portugal conseguiu disseminar as práticas da energia portanto, nos edifícios, porque Portugal, como é um país de clima ameno na Europa, não é? Não tem, os edifícios não tinham, antigamente, não tinham isolamento térmico em termos de aquecimento elétrico, etc. E, portanto, essas práticas de poupança energética foi através, pronto, num notário, numa transação como é uma venda ou um aluguer de um apartamento, a pessoa logo ficar com esse registro de que o seu imóvel tem aquela classificação energética, se o quiser melhorar, pode fazê-lo e quais são as medidas que o poderão fazer. Ainda assim, por vezes ainda existem apoios, por exemplo, neste momento, uma vez que se quer fomentar a economia das pequenas empresas, estão-se a dar incentivos para, por exemplo, implementar, trocar as janelas para janelas de corte térmico, para vidro de corte térmico, porque também proporcionam às pequenas empresas mais trabalho e as pessoas têm dinheiro porque também têm subsídios que ajudam a implementar estas práticas. Ok, é isso. Ok. Professora, eu só para fazer um comentário, né, e caso haja necessidade da senhora fazer uma complementação, eu fiquei muito impressionado com dados muito semelhantes aqui ao nosso, né, do que incentiva, do que motiva, né, essas organizações a buscarem práticas de sustentabilidade. Né, a pressão do cliente, a pressão legal, né, e isso rebate muito com o nosso contexto também. Né, a próprio meu trabalho, às vezes, de implementação de normas de gestão ambiental, né, percebe-se muito bem esse mesmo fenômeno. Né? A senhora acha que isso é até mais, de um modo geral, do modelo, né? Mas ou específicos das culturas que muito são parecidas? Não, eu acho que a legislação ambiental em Portugal que nós, quando nós falamos em legislação portuguesa, nós vamos sempre beber à Comunidade Económica Europeia. Portanto, nós, quando temos que implementar a legislação europeia, o problema é que, normalmente, países como a França, a Alemanha, tinham legislação muito mais desenvolvida do que Portugal. Portanto, Portugal ficou assim, de repente, caiu com uma série de legislação ambiental e que é muito dispersa. Não é muito fácil às empresas saberem exatamente aquilo que têm que cumprir. Tanto que existem consultores que cobram só para dizer qual é a regulamentação que vai sair este mês e que a empresa vai ter que cumprir. Portanto, para que isto seja, e depois são tantas as práticas ao longo do ano, que o mais fácil para as empresas é implementar sistemas de gestão ambiental.
E o principal motivador da implementação do sistema de gestão ambiental é o cumprimento da legislação. O mesmo se passa relativamente à segurança e saúde no trabalho. Daí o sucesso dos sistemas integrados. A qualidade como prática, as pessoas sentem necessidade da qualidade para arranjar modelos de gestão de negócios, e há muita empresa que tem sistemas de gestão da qualidade implementados, mas que não são certificadas, porque é para uso interno, não é para cliente. A Têxtil chegou a esse, no início, nós tivemos uma grande crise têxtil quando do mercado mundial, portanto, que a China invadiu a Europa com produtos de baixo preço, e a têxtil portuguesa teve uma grave crise. Então, não podendo competir com preços igual aos chineses, tiveram que mudar o seu paradigma de negócio de baixos salários para valor acrescentado do produto e qualidade do produto. E aí começam a trabalhar com grandes marcas mundiais e começa a haver a necessidade de certificação. E assim que começa a certificação têxtil, portanto, a certificação da qualidade na têxtil, que alavancou outra vez a indústria têxtil para um dos maiores setores que representam o PIB português. E hoje, praticamente, já não sendo necessária essa certificação, faz-se mais a certificação do produto, da sustentabilidade das matérias-primas, etc., já não tanto do negócio, porque já está praticamente disseminado, e então há a preocupação da parte ambiental e da parte da segurança e saúde no trabalho. Tendo essas duas vertentes também sido já satisfeitas e tendo em conta o ciclo PDCA e a melhoria contínua, agora é muito mais fácil entrar na sustentabilidade. Portanto, e as práticas da sustentabilidade para empresas que já têm estes, portanto, sistemas de gestão ambiental, sistemas de gestão da segurança, de saúde e segurança implementados, é muito mais simples de implementar estas práticas. E sabendo nós que agora saindo para, esperemos, desta pandemia e que seja necessário relançar a economia, muitos apoios que virão portanto, tanto da Europa, principalmente da Europa e do Estado, vão colocar a sustentabilidade no centro das atenções, porque é o Pacto Europeu assim o obriga. Portanto, as empresas, quer queiram, quer não, vão ter mesmo que adotar estas práticas. Portanto, o mais fácil é adotarem a bem enquanto não vem a legislação. Obrigado. Professora Estela, quer fazer algum comentário? A gente não temos mais algumas perguntas, mas... Mas aqui de encerramento, só para provocação, né, da Adelina aqui, né, o que a academia pode fazer, né? Nós temos, assim, acho que muito a fazer, até por conta de pesquisar sobre propostas de políticas públicas mesmo, né? Quer dizer, na verdade, né, estudar, ver quais são os melhores modelos, tentar fazer um benchmark aí de boas práticas, né, para também sugerir formas para as microempresas conseguirem. Né? É muito mais difícil a implantação de uma micro pequena empresa, em uma pequena, então, que às vezes tem 10 colaboradores, é muito difícil, né, você fazer um gabinete de sustentabilidade, né? Como é que você tira, né, de 10 pessoas, 2 ou 3 para fazer uma coisa, vai faltar, né? Então, assim, como é que a gente consegue ajudar, né, assim, enquanto academia, né, ou pensar de implantação dessas práticas, né, de sustentabilidade dentro das pequenas empresas, né? E propostas realmente dessas de políticas públicas, né, de disseminação, né, onde estão as melhores, o que a gente pode propor de alguma forma para as instituições, né, para a legislação dos nossos países. Eu lançava um repto aos nossos alunos. Nós aqui na Universidade de Aveiro temos um programa de tutoria
que é empresas que quando os nossos alunos chegam à universidade, principalmente na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Aveiro, de Águeda, desculpem, estas empresas são responsáveis por dar aos alunos um seguimento dentro portanto, do mundo industrial. Portanto, é o programa de tutoria que é através da Associação Industrial de Aveiro que permite que as empresas possam adotar um aluno com o qual vai seguir durante, portanto, o seu percurso na universidade. Aquilo que eu propunha aos nossos alunos de mestrado é que agora deviam, ou de doutoramento, é que agora deviam ressarcir a comunidade. E então faziam um programa de mentoria, isto é, serão eles os fomentadores de práticas da sustentabilidade nestas pequenas empresas e nestas micro e pequenas empresas. Portanto, é uma forma de também dar à sociedade aquilo que já lhe foi dado antes. Portanto, e muitas vezes não estamos... pequenas empresas já têm estas práticas sustentáveis. O que é que não têm? Divulgação. As empresas muitas vezes têm estas práticas relativamente aos seus funcionários, relativamente à sociedade à sua volta, mas não relata. Portanto, não são conhecidos por. Então, se calhar, o importante o que é que está a acontecer? Os municípios portugueses, nas suas páginas e nas suas plataformas, estão a dar conhecimento, até os mídias locais estão a dar conhecimento destas pequenas empresas que utilizam estas práticas. E então as pessoas, tendo conhecimento, vão àquela mercearia, vão àquele cabeleireiro, vão àquele... porque têm estas práticas disseminadas e têm quase como um rótulo, um selo. É uma empresa sustentável. Obrigado. Professora Estela, quer fazer alguma consideração final? Não, já estou bem. Não, muito obrigado. Obrigada. Professora Adelina, eu gostaria muito de agradecer, né, a participação, né, no terceiro ciclo de seminários de pesquisa interdisciplinar em sistemas de gestão. Né, falo um agradecimento à coordenação, né, do mestrado e do doutorado em sistema de gestão também, e, claro, da Escola de Engenharia. Agradeço a sua participação. E até a próxima, então, a todos. Muito obrigada. Muito obrigada, Adelina. Muito obrigada, Sérgio. Um abraço também a todos e a quem está nos assistindo. Tá?